E, gente, vocês falaram sobre o que é que precisa melhorar, né? O Igor falou aí, você tem que trazer o físico para o seu digital também, né? Eu queria entender mais, quais são os principais desafios que o comércio varejista enfrenta. Quais são as principais dificuldades? A gente sabe que precisa alçar esse físico para o digital, né? Mas quais são os outros desafios que o comércio enfrenta atualmente para realmente chegar nesse consumidor e fechar essa venda? O que está acontecendo agora? Eu vou falar duas coisas que às vezes o varejo não tem percebido e que para mim hoje são uma das duas principais estratégias para esses caras venderem mais, tá? Primeiro lugar, o mercado do varejo é relacional, certo? Hoje cliente, ele quer comprar sem perceber que você está vendendo, entendeu? Ele é relacional. O que ele quer? Ele quer relacionamento. Agora, a pergunta que eu te faço é, você quer mais capacidade de relacionamento que o varejo tem? Às vezes aquela empresa tem meu cadastro e eu compro dele pelo menos 2, 3, 4 vezes por ano. Quantas pessoas ele tem assim e quantos eventos ele podia fazer sem nenhuma intenção, gente, para quem está ouvindo, eu estou fazendo entre aspas, tá? Sem nenhuma intenção, tá, de vender, e sim de informar, e sim de ajudar a pessoa a entender mais sobre aquele produto ou daquele negócio em si, e aí dentro disso desperta o interesse dele. Então o que acontece é eventos hoje são fundamentais, porque mais eventos, de novo, não é para fazer coffee break, você tá entendendo? Certo? É para gerar relacionamento. Então precisa ter estratégia no evento, precisa ter técnica no evento, entendeu? Precisa ter neurovendas no evento. Por quê? Porque aí o que acontece? A venda vira consequência. Segunda estratégia, ele precisa aprender a fazer collab. O que é o bendito do collab? Qual é um segmento que conversa com o meu? Isso aí. Qual segmento conversa com o meu? Vou dar um exemplo para vocês. Nós atuamos com o mercado imobiliário, né? Especificamente com o mercado de alto luxo, né? Aqui em Cuiabá. Quem cuida disso, inclusive, é Rodrigo e Maico, são meus grandes parceiros de negócio, né? Nós temos também a incorporadora. Então, ou seja, por exemplo, eu tive a oportunidade desses tempos atrás de conviver com o Fernando Pérez, né? Tivemos com ele lá e tal, trocando ideia. E por quê? Porque o produto dele tem tudo a ver com o nosso negócio. O nosso produto tem tudo a ver com o negócio dele. Então, de novo, não é um interesse de querer vender para o cliente dele ou que o nosso cliente compre dele, mas é para que essas pessoas se conheçam. E no momento que elas sintam que é bacana, que, poxa, porque quem conhece o Fernando Pérez e conhece a equipe do Fernando Pérez, que é mais importante ainda, começa a admirar esse pessoal em como eles trabalham, ou seja, começa a despertar vontade de comprar. Criar conexões, né? Criar conexão. A mesma coisa quando consegue nos conhecer no mercado imobiliário. Você começa a criar conexões, começa a gerar vontade em cima disso. Então, ou seja, eu tenho que aprender quais são os segmentos que conversam com o meu, que eu posso contribuir com o teu negócio e que automaticamente você pode. Detalhe, não pode ser de maneira interesseira. Tem que ser de maneira interessante. Precisa ser de uma maneira natural. Você está entendendo? Precisa ser aquela coisa assim, vamos contribuir um com o outro e vamos contribuir com o nosso cliente, porque o resultado da venda não tem como, ele é consequência, vai acontecer. Então, o dia que o varejista entender que isso hoje são estratégias de negócio, ok? A médio e longo prazo, ele sente o resultado de maneira incrível. E tudo isso muito bem orquestrado promove uma experiência positiva para o cliente, o povo está em busca hoje em dia de experiência. Claro. Lembra que o Igor falou? Não existe mais departamento de marketing, não existe mais departamento de vendas, existe departamento comercial. Comercial. Todos estão no balaio, que o Igor falou. Você está entendendo? Estão tudo dentro do balaio chamado comercial. Tudo tem que vender. E tudo tem que vender, só que cada um vende de um jeito diferente. O cara que é social media, certo? Ele está no departamento comercial, só que ele está tendo a visão como social media. Isso. E duas coisas muito interessantes que o Marcos disse, e eu vou tentar aqui estratificar um desafio. Quando ele falou do Fernando Pérez, o mais interessante não é ele, é a equipe dele. E formar essa equipe que é o desafiador. Por isso que a gente bate na tecla sempre de treinamento, capacitação, tentando formar essa base aqui do varejo. E a outra é eventos.
Por que as pessoas saem daqui para ir em grandes eventos em São Paulo? Eu tenho grandes especialistas aqui, Marcos é um deles, fez um grande evento daqui. E ó, ralando para colocar público. Porque as pessoas ainda vão lá fora buscar algo que já existe aqui dentro. Mas tá faltando esse despertar por meio dos eventos. Que é uma coisa diferente que eu virei a chave quando eu disse para um amigo meu. Falou, cara, por que você sai daqui para ir em grande evento lá, sendo que tem um parecido aqui, ou às vezes até melhor? Network. Então a venda, ela é o network. Na hora que a gente entender que a gente está num estado melhor entre as federações, né? Exatamente. Um estado tranquilo, um estado que está investindo em infraestrutura, um estado do agrobusiness, um estado que tem realmente pessoas de alto network e de capacidade financeira que não tem lá fora. Então, na hora que a gente trazer grandes eventos, mas explorando essa capacidade que o estado tem de pujança econômica, nós vamos explodir. E o varejo vem por trás, capacitando essa mão de obra, prestando serviço. Então, essa mola propulsora, que é onde a federação agora vem juntando a indústria e o agro, eu acho que são os próximos passos da gente criar grandes eventos, Marcos, junto com as 3 federações, e trazer para cá, dizer o seguinte, São Paulo tem que vir para cá. Eu não preciso mais ir até São Paulo, mas eu preciso o quê? Ter pessoas, eu preciso entender de network e fazer grandes eventos que sejam organizados. E detalhe, o importante também, o empresário mato-grossense, eu vou até falar um pouco mais de Cuiabá, tá? E depois eu explico por quê. O empresário de Cuiabá, ele precisa começar a entender o seguinte, não existe, sabe, melhora e prosperidade sem doação. Então, por que eu estou dizendo doação? Porque é o seguinte, tem gente boa aqui, não tem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fortalecer essas pessoas. E por que nós vamos fortalecer? Porque é o seguinte, se eu coloco a minha marca naquele evento, se eu estou contribuindo com aquele evento, ok, lógico, eu quero uma contrapartida, porque eu quero visibilidade para a minha marca, e tá tudo certo, você tá entendendo? Mas aí a credibilidade dessa marca atrai uma outra marca, que gera collab. Por quê? Porque conversa com o meu público, entende? Por exemplo, uma empresa que eu tenho que tirar o chapéu em Cuiabá, chama Buffet Leila Maluf. Cara, os caras, eles são ponta firmes em tudo. Por quê? Porque eles acreditam nessa conversa, você tá entendendo? Então o processo que eu digo é o seguinte, o empresário aqui, ele precisa começar a olhar para isso, porque isso vai atrair o network. Isso vai, lógico que o que acontece, você vai separando com o tempo o joio do trigo, vai percebendo que, por exemplo, tem tipo de evento que às vezes não compensa. Por quê? Porque o cara não é sério, porque não tem consistência, porque não tem seriedade, porque não tem entrega, mas o que tem entrega, eu preciso, por quê? Porque isso, se cresce aquele evento, cresce minha marca junto. E por que eu falei de Cuiabá? Porque quando você vai hoje para algumas cidades do interior, e vou dar um exemplo muito prático, Sinop é o que é, porque o empresário de Sinop acredita muito no network. Ele investe muito, ele compra muito a ideia dos eventos. Isso não quer dizer que não há decepções. Mas não é porque teve decepção que ele para. Olha a consistência, eles se ajudam. E aí você percebe pessoas começando projetos e eles injetam credibilidade no projeto. Eu não estou falando de injetar só dinheiro, não. É injetar de convívio, sabe, de divulgação e energia. E o que acontece? Aí, gente, é o que a gente está falando no mundo de hoje, transborda. Prosperidade de Sinop é porque o empresariado, sabe, de Sinop se ajuda, entendeu? Acredita, entende? E aí as pessoas que são sérias e que entregam, entende? Começam a crescer muito mais, entendeu? E quem não presta, vai com o tempo, sabe? Ele vai expurgando, você tá entendendo? Então Cuiabá precisa mais disso. O empresariado precisa parar. Né, pelo amor de Deus, Cuiabá tinha que mandar. Quem tinha que ser o galo galinheiro do estado era Cuiabá. Não, Sinop. Não menosprezando Sinop, não é isso, né? Mas nós temos que agora tirar o chapéu, calçar a sandalinha da humildade e ver o que Sinop fez. Porque nós precisamos fazer isso aqui. Esse processo de unir as pessoas, e detalhe, gente, unir a pessoa independente de religião, sabe, independente de crença, sabe, independente de ideologia, sabe, unir as pessoas para prosperar, sabe, o que a gente pode contribuir. Quando a gente começa a ver isso, gente, São Paulo aprendeu a fazer isso como ninguém. A gente está continuando vendo, e sabe o que está fazendo? A gente está simplesmente o quê? Sentado na arquibancada e vendo que bonito que é. É verdade. Pegando o gancho teu, Marcos, só para a gente contribuir um pouquinho mais,
quando a gente fala trazer eventos para cá, mostrar a capacidade que nós temos, mas essa união que precisa. Vou dar o exemplo da Copenhague. Novamente, eu falo da Copenhague, eu acabei estudando, né, para trazê-la para cá. A Copenhague foi lá e fez parceria com a Vivara. A Vivara, na hora que o cara compra uma joia, vai o chocolate dentro. É esse o collab que ele está dizendo. Aí eu volto para dentro de Cuiabá. Cuiabá Esporte Clube. O que o Cuiabá trouxe de visibilidade. Impressionante. Impressionante. Porque equipe, quando fala em equipe, time de futebol, eu dou exemplo porque eu vim lá atrás de treinamento de futebol, vim da escola futebolística, né? Então a gente depende um do outro. Então esse collab que o Marcos está dizendo é isso. Eu preciso hoje de quem vende calçado para me vender também ali a minha joia. Quem eu foi preciso que acreditou, né? de depositou. Depositou. Exatamente. Aí eu falo... Quem aposta? Quem aposta, né? Nós estamos ali realizando aqui no Sesc o cinquentão, na época de ouro, que jogava futebol de salão. Grandes empresários estão passando por lá. Falaram, nossa, Igor, que coisa fantástica que você está fazendo. Eu falei, mas é em prol de vocês. Aí tinha 2 diretores, um do misto e um do Boas. Eu falei, gente, por que vocês não estão apoiando o Cuiabá? Colocar suas torcidas lá para ajudar o Cuiabá a manter na Série A? Porque aqui também tem times tão bons quanto o Cuiabá. Vocês ficam com essa briga, não coloca público. É vergonhoso quando eu chego lá no estádio, que a gente tem lá uma estrutura lá apoiando o Cuiabá, porque faz sentido, porque quando vem um time de grande relevância, é hotéis que é movimentado, é bares, todo. É restaurante. Toda a cadeia, né? A cadeia produtiva. O que o Cuiabá tá fazendo é digno de baixar a guarda para ele e falar, senhora, parabéns. Bater então, muita palma. Gente, então nós temos que pegar esse gancho, nessa visibilidade que o Cuiabá tá dando a nível de mundo, porque o Sport TV passa no mundo inteiro. Falar, ô Misto, ô Dom Bosco, eu tô falando o nome deles aqui porque eu dei porrada nos dois lá. Falei, vocês têm que baixar a guarda e dizer que vocês não tiveram competência na época de levar os 2 times, mas ajudar a levar a torcida de vocês, cara. No atletismo também. No atletismo, aí você vai desenvolvendo várias coisas, porque... Gente, a gente tá com um atleta cuiabano. E tem uma de Rondonópolis também, uma skatista de Rondonópolis. E aí tá tendo visibilidade agora nas Olimpíadas, mas o quanto que esse cara ralou, o quanto que não teve de apoio pra chegar onde chegou. E isso é evento, o Marco disse. Evento que movimenta toda uma cadeia e você vai colabdando, pegando as pessoas que tem a mesma sinergia que o Leila Maluf faz. Se você quiser hoje um pacote fechar Leila Maluf, já vem com banda, já vem com som, já vem com telão, porque os melhores estão lá com ele. Exatamente. E olha só o quanto ela contribui para esses terceiros. Nossa, e quanto eles melhoraram para fazer uma entrega melhor para eles, tá? Eu só queria, antes da sua pergunta, registrar que ele só não me convidou para esse projeto cinquentão, porque como eu sou artilheiro, ele provavelmente tem receio. Mas eu achei que foi da secretária. Você não chegou lá ainda. Eu tenho 50 anos, lógico, certo? O medo é tão grande da disputa da artilharia que ele não convida para o projeto cinquentão. É que eu não atingi cinquentão, acredito que você também não atingiu cinquentão, mas eu vou fazer o quarentão para nós, tá?